Olá, alunos da RICO, aqui é a professora Alessandra. Eu vou analisar então agora com vocês a prova da Celesc, Banca CAF, sobre o que caiu então para o cargo de administrador. Em sala de aula então a gente viu sobre o IBGC, aquele código de melhores práticas, e que caiu inclusive uma questão na prova sobre isso, não é? A questão 46, que tratava sobre a recomendação desse código. E que a gente viu, né, inclusive aí na revisão, que refere-se então à adoção de uma política tanto de transparência quanto de prestação de contas. Então, se a gente lembrasse na prova, né, quais são os princípios do nosso código de melhores práticas, do nosso IBGC, a gente lembra lá dos princípios, vai estar lá, né, de boa governança, estará entre os princípios essa questão de prestação de contas e de transparência. Então, isso poderia, inclusive, né, auxiliar a responder essa questão, que a correta, então, era a alternativa A. Ainda sobre os demais conteúdos trabalhados em sala de aula, a gente teve sobre a ISO 31000. E sobre essa temática, a gente teve duas questões, que é aquela ISO, né, sobre gestão de riscos. Então, uma tratava sobre o processo de gestão de risco, que era aquele passo a passo que a gente viu, que a gente começa pelo contexto do risco, depois a gente avalia, trata esse risco, monitora, faz a revisão, comunica, né, sobre esse risco. Ela contém, então, esse passo a passo, né, do processo de gestão de riscos e seguindo ali os critérios, né, trazidos, as diretrizes trazidas na própria ABNT, ISO 31000. Já outra questão foi a questão 40, e que ela trouxe, então, sobre quem que poderia, né, estar se utilizando, aí, a quem se aplica a ISO 31000. Então, lembra quando eu comentei, né, que não tinha nada específico nessa norma para que todas as empresas pudessem estar se utilizando. Então, qualquer tipo de organização, setor, independentemente do tamanho e natureza, teriam acesso aí, poderiam estar se utilizando da ISO 31000. Então era isso, gente. Um abraço, tchau, tchau.